Exatamente, mais um episódio aí que serviu pra preparar a gente pra o que vem aí no episódio final, que vai demorar um pouco aí, mas a gente precisa analisar muito o que aconteceu nesse. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem e eu acho que com você deve estar mais ou menos bem, porque agora não temos mais The Walking Dead tão cedo pra gente assistir, né? A gente estaria aguardando nesse momento pelo último episódio da temporada, mas só o 15 agora parou, eles não tiveram tempo de terminar a produção, os efeitos especiais do último episódio, e a gente deve assistir só lá pra julho, alguma coisa assim. Mas o foco desse vídeo aqui é analisar o episódio 15, que é o The Tower, que acabou de passar recentemente, e que no geral pra mim foi um episódio bom, legalzinho, mas que tem alguns problemas. Mas a verdade é que a produção não fez esse episódio com a intenção de ser um encerramento, então esse que é o problema. No mais, então, vamos começar com isso aqui. Eu quero pedir muito que você clique nesse like, me ajuda muito, me dá muito suporte, é sério. Se inscreve no canal pra gente poder ir rumo a 1 milhão de inscritos, ou 200 mil, 300, vamos no caminho, e se inscreve no meu canal de games, o link tá embaixo na descrição. Olha, de início eu já quero ressaltar que não foi um episódio que teve um grande acontecimento, mas eu separei ponto por ponto relevante pra gente falar aqui. Vamos começar lá com aquela abertura que serviu pra mostrar mais pra gente quem é essa personagem, localizar pra gente que o nome dela é Princesa. Na verdade o nome é Juanita, mas chamam de Princesa. Pra quem não sabia por vazamentos, essas coisas ficou sabendo agora. E também mostrar muito da personalidade dela, construir a personagem, mostrar que ela realmente é meio perturbada da cabeça, é muito louca, acelerada, ri na hora que não tem que rir, é um trem muito louco. Um ponto interessante é que ao longo do episódio é mostrado pra gente que ela só tem aquela personalidade, muito provável por ela não ter contato com mais ninguém, então ela tá extremamente feliz por encontrar esse pessoal. E no meio disso, no momento que eles estão se conhecendo, quero ressaltar a cena do Ezequiel indo cumprimentar ela, porque ela se apresenta como princesa e o Ezequiel já para pra pensar, eu sou considerado meio que rei, né, pra algumas pessoas, então vou cumprimentar. Ele cumprimenta, eu sou Ezequiel. Tipo, ele quase fala que ele é rei, mas não fala pra não dar ruim, deu a entender isso aí. E fica aquela, um encontro de um rei do conto de fadas com uma princesa do conto de fadas, é isso. Indo então pra Alexandria, é mostrado já de cara que o Beta está entrando lá, só que a forma como mostra é meio estranha, porque não teve nenhuma resistência, aparentemente até os portões pareciam estar abertos pra eles, porque se os portões não estivessem abertos, eles teriam derrubado o muro e não aberto, entrado pela lateralzinha, sabe? Foi algo meio estranho, mas dá pra ver que eles estavam esperando que o Beta fosse lá e fugiram. Depois disso, o episódio dá uma ambientada pra gente mostrando aonde o pessoal foi, que é o hospital lá, abandonado, a galera tá lá. E a cena como mostra eles inicialmente, valeu, a intenção foi muito boa. É um jogo de câmera sem cortes, mostrando todos os personagens enquanto a câmera vai girando e volta pra um personagem, volta pra outro. Isso é usado em muitos filmes e eu não acho que tinha sido usado em The Walking Dead até hoje. Então a produção tá de parabéns por essa diversificada, vamos dizer. E desse direcionamento a gente vai até o Daryl, que parece estar preocupado com a Michonne, que não dá sinal tem muito tempo, e essa cena comprova pra gente também, além da outra da Judith mais pra frente, que ele não sabe e não deve descobrir tão cedo que ela foi atrás do Rick. O que eu acho ruim, eu vou explicar um pouco mais. Depois disso a gente volta até Alexandria, é mostrado pra gente que Alden e Aaron estão escondidos lá. Algo que eu tenho que ressaltar é que o Alden contabiliza 600 zumbis, que de início a gente pode ver que é muito menos do que a obra original de The Walking Dead, que é os quadrinhos. Lá tem muito mais zumbis, eu também tenho que falar um pouco sobre isso mais pra frente. Nisso o episódio dá um foco na Judith, dá uma mostrada mais nas características dela, vamos dizer assim. A gente primeiro tem ela com uma boa intenção lá no hospital de querer fazer a Lydia se sentir bem, ou seja, ela tá preocupada, é algo bonitinho por parte dela. E depois já lá na floresta a gente tem o fato de que ela saiu do hospital sozinha, sem ninguém ver ela, encontrou o Daryl no meio da mata, então o Daryl deve estar perto pelo menos, e por meio disso é explicado pra gente que ela quer evoluir, ela quer crescer, é o espírito de Rick baixando nela, ela tentando aprender pra carregar a série mais pra frente. E assim voltamos ao foco do Beta, que já saiu de Alexandria muito rapidamente, ou seja, os momentos de cena do oceano lá dentro são muito rápidos, tipo, poderia mostrar mais e tal, e isso me leva a concluir que não teve nenhuma destruição, acho que nem de muros, nem de nada, deve mostrar alguma coisinha só bagunçada, mas não. E nesse momento chegou um ponto que eu comecei a ficar em dúvida, porque ele começa a suspeitar de que tá muito
muito simples, ele simplesmente ir pro Oceanside e pegar eles. Ele começa a pensar que eles têm uma armadilha, né? Mas, neste ponto, eu comecei a ficar em dúvida por conta das vozes que ele ficou ouvindo. Eu parei pra pensar, ele não tem tanto sussurrador assim pra eles ficarem falando na cabeça dele. É coisa da cabeça dele? É loucura? Como que essas pessoas têm mais informação que ele pra dar e a gente vai entender isso depois? É de explodir a mente, assim, entendeu? Enquanto isso, é mostrado Aaron e Alden observando eles e é revelado pra gente que tá assistindo o plano real, então, né? Que lá deve ter uma armadilha esperando. Obviamente que a gente não sabe o que é esse plano, até porque não dava pra focar, sendo que o Beta mudou de direção. E aí vamos voltar pra questão da princesa com o pessoal lá na cidade, porque neste momento a princesa leva eles pra um campo minado. Tá, até aí tudo bem, estão em problemas. Mas, nessa cena tem algo que eu parei pra pensar e fiquei confuso, porque ninguém pensou que poderia simplesmente voltar pelo caminho que vieram, porque o episódio dá a entender que eles entraram no campo minado e não tem como sair a não ser que arrisquem. Não tem a opção de voltar, não? Voltar lá pra cidade, sabe? Dar a volta no lugar. Não, eles têm que seguir em frente. João Vitor, é porque ela queria mostrar a garagem pra eles, mas eu, no lugar deles, eu voltava pra trás, já que é campo minado. E assim a gente tem um direcionamento um pouco rápido da Kelly com a Connie e que dá pra gente uma pitadinha de sal do que deve acontecer no episódio 16, porque ali mostra que a Kelly perdoou a Carol e que ela tem esperança de que a Connie tá viva, e realmente deve estar viva sim. Creio até que ela pode aparecer lá no episódio 16, sei lá, com a Meg, ou no meio da horda, tipo a Magna, alguma forma assim ela deve aparecer. E outra coisa é que essa cena engrandece e cresce a personagem Connie, mesmo sem ter a presença dela, pra mostrar o quanto ela é importante. Eu gosto demais dela mesmo. Lá na floresta a gente tem o Daryl matando uma sussurradora sem dó, que dá pra mostrar que ele tá sem piedade. A humanidade dele tá perdendo aos poucos à medida que a situação tá ficando mais tensa. E geralmente em The Walking Dead é sempre assim, né? O Rick também, à medida que as coisas iam piorando pra ele, a humanidade ia acabando. Ele ia matando com frieza, essas coisas. E nesse momento, caso você não tenha percebido, o Daryl tem uma ideia na cabeça de que o Beta vai à procura deles e de que eles estão em perigo. Por isso que ele decide querer voltar, entendeu? Só que aparentemente vai ser tarde demais, a gente viu. E aí que chegamos no ponto que pega no episódio pra mim, assim. Achei, assim, um nível de forçação de barra, a não ser que tenha uma explicação plausível. Que é o momento que dá a entender que o Beta descobriu que eles estão no hospital. E a forma que ele descobriu é por ver um gato e conversar com zumbis. Sim, o episódio mostra zumbis conversando. Eu não sabia que isso era possível, entendeu? Tipo, antes a gente tinha visto os sussurros no meio das hordas, mas dava a entender que eram os próprios sussurradores que tinham demais falando. Os zumbis não conversam, nunca conversaram na série, e isto pra mim é completa falta de sentido e desnecessário. Sinceridade pura, filho. Não tem necessidade de zumbi conversar. E outra coisa, o Beta descobrir por meio disso, ou descobrir por causa do gato, é sem sentido. Aí tem uma possibilidade, claro, a não ser que ele está só suspeitando, não concluiu, que ele descubra por que ele capturou o Alden e o Aaron. Aí faça eles contar e tal. Aí assim tá justificado. Mas zumbi conversar pra mim ainda não faz sentido. João Vitor é uma série de fantasia, não tem compromisso com a realidade, mas ainda assim zumbi conversar não funciona. Nesse meio termo temos a cena da Lydia com o Negan. O Negan força com que ela bata nele, tipo, pra ela liberar tudo que ela tem. E a atuação da Cassidy McClincy lá, a atriz, é muito boa, tá de parabéns. O choro, a realidade, a raiva. Eu gosto muito dessa atriz, eu já falei aqui algumas vezes. Depois disso a gente tem um desfecho da questão da cidade. Acabam que eles não vão parar em lugar nenhum, eles só encontram a garagem da mulher, que tem bicicletas, né? E aí a mulher junta ao grupo, tá normal. Eu fiquei um pouco com dó dela, porque ela meio que fica triste pelas coisas que ela fez e tal. Fiquei com dó da mente dela, de não ter encontrado ninguém nessa situação, porque é uma pessoa perturbada e isso não é culpa dela. Mas agora pelo menos eles vão em direção a encontrar a Stephanie, e o que eu espero é que eles encontrem no episódio 16, pelo amor de Deus. Deve acontecer sim. E aí chegamos nos dois últimos pontos, que é primeiro eu falar sobre a relação da Judith com o Daryl ali, terminando as cenas deles, com a Judith mentindo pra ele sobre a situação da Michonne. Eu tinha falado que eu ia comentar, justamente porque foi um dos pontos que pra mim não faz sentido. Tipo, você que assiste, coloca nos comentários o porquê da Judith não contar, tipo, qual que é o sentido disso. Você pode falar, é porque o Daryl não pode saber, senão ele vai largar todo mundo, colocar o pessoal em risco e ir atrás do Rick, vai ficar louco. E eu acho que não, ele não é irresponsável desse tanto, ele ia terminar com isso e depois ir atrás, seria uma esperança nova. Por que é ruim ela contar pro Daryl? Eu não entendo. Mas de ponto positivo dessa cena eu consigo tirar que a relação dos dois está se fortalecendo cada vez mais, eles estão ficando mais próximos, e
isso é um pouco do que vai acontecer mais pro final da série, eu acho. Porque a Judith não tem mãe, pai, nem ninguém mais, ela vai ter que se apegar a alguém, e esse tem que ser o Daryl. A Carol não, pelo amor de Deus. E por fim, quero falar da última cena, que é empolgante demais, pra gente ficar com muita vontade de assistir o último episódio, que ali é a batalha final, mas que eu prefiro muito mais a gente tratar essa batalha final como um acontecimento isolado da série, do que comparar com os quadrinhos. Tipo, ali seria o Oceano dos Mortos da série. Pra mim não tem como comparar, porque nos quadrinhos é muito mais zumbis. Aquela horda que mostrou no final ali é muito michuruca em relação à dos quadrinhos, porque simplesmente nos quadrinhos a gente não vê o chão de tanto zumbi, sabe? Isso não é problema de edição, não é problema de outra coisa. Se eles quiserem, eles fazem sim. Vamos ver no último episódio, vai que chega mais zumbis, eles mostram mais efeitos, aí pode ser legal. Eu confesso que por mais que tenham esses probleminhas e tal, a temporada não cai no conceito pra mim, porque eu espero demais este último episódio, mas que a gente vai ter que esperar mais ainda, entendeu? Este foi o episódio, tem que dar minha nota que foi 8, tipo, por causa dessas falhazinhas e tal, mas ainda tá indo no caminho. E eu quero que você coloque nos comentários a sua opinião sincera, sem xingamento, sem brigar um com o outro por causa de opiniões diferentes. Cada um tem a sua, né? No mais, clica no like, vai me ajudar demais na divulgação, é sério. Se inscreve no canal pra gente ir rumo a 1 milhão de inscritos, segue nas redes sociais que tá tudo aí embaixo na descrição. E então é isso aí, um abraço, fui!